Salve, salve, gente! Eu sou Maurício Facchini Rosa, eu sou pintor e tatuador. Eu estudo, faço graduação na Escola de Belas Artes na UFRJ. E, bom, estou aqui para apresentar a nossa oficina que a gente está participando da SIAC, nosso Sistema de Integração Acadêmica. Aqui, a gente vai trazer, então, a tatuagem como um registro de memória. Já estamos dando andamento no nosso projeto chamado Escrita da Matéria, onde a gente traz registros de memória, como papel, por exemplo, papiro, certo? Todo esse desenvolvimento de suportes e de onde a gente realmente registra o que a gente gosta, certo? Ou o que a gente não gosta, enfim. Todos esses registros de memória estamos trazendo como uma discussão e até como uma reciclagem, certo? Já estamos fazendo papel, reciclagem de papel, que vai ser muito bacana. E estou trazendo aqui, então, a tatuagem como um novo registro de memória. Bom, vou explicar para vocês, brevemente, o que a gente vai fazer, certo? E a gente pensou aqui em construir alguns fundamentos para trazer uma visão mais acadêmica, ok? Fundamentalizar um pouco sobre essa parte da tatuagem. A tatuagem é algo milenar, certo? Já está dentro da humanidade há muito tempo e acredito que o debody seria, assim, um dos primórdios, certo? Ela vem desde o Japão. Também a gente utiliza aqui no Brasil, dentro de, enfim, tribos indígenas e tudo mais, tem essa mesma arte, certo? Dentro da nossa cultura. Então, acredito que é muito interessante a gente também olhar tanto para fora, tanto a tatuagem fora, quanto aqui dentro do nosso Brasil. Aqui, o que a gente vai então fazer? A nossa oficina, iremos fazer o debody, onde a gente vai fazer um trabalho muito artesanal, ok? Envolvendo pele artificial, agulha e o nosso queridíssimo desenho. Bom, aqui estamos fazendo o nosso primeiro teste, então vou apresentar para vocês a ideia e os materiais que a gente está utilizando. Bom, eu sou tatuador há 6 anos e essa é a minha profissão. E, bom, cara, é algo que eu tenho muito a agradecer à tatuagem. Tudo isso que, enfim, me proporcionou muita coisa, tanta coisa, ao ponto de eu misturar, unir tudo isso com a academia, né? Eu sou pintor, faço pintura, e a minha poética ela é vinculada com a tatuagem. Então temos aqui, por exemplo, uma das artes que tem o nosso vínculo com a minha poética, com o meu TCC e tudo mais. E a nossa oficina está então chegando num outro ponto, ok? Nossa oficina se chama Tornando-se. E a ideia aqui realmente é a gente se tornar um tatuador, ok? E trazer então, a partir desses fundamentos, uma base acadêmica, para a gente conseguir trocar essa ideia na universidade. Então aqui, o material da direita para a esquerda, vamos começar então com a nossa queridíssima vaselina. Vaselina, qual que é a função da nossa vaselina? Diminuir o atrito com a pele. Essa é a função e isso ajuda a gente muito na nossa limpeza. Por quê? Utilizamos aqui tinta de tatuagem, então a nossa tinta, ela suja muito e nessa parte da limpeza, a vaselina entra aí como como uma grande favorável. Fora a vaselina ela é feita de material mineral, enfim, de petróleo. Não tem nenhum risco relacionado a alergia nem nada do tipo, ok? Seguindo a mesma ideia, temos uma variante que seria a manteiga. A manteiga, ela tem a mesma função da vaselina, só que a textura dela é diferente. Pelo próprio nome, acredito que já dê para entender um pouco melhor. Porém, essa vaselina é uma vaselina sólida, mas ainda assim, ela tem a diferença para a manteiga, ok? Para a parte da limpeza, a gente vai utilizar água com detergente. Para a nossa tinta, como eu disse, a gente vai utilizar uma tinta de tatuagem, certo? Porém, podemos utilizar o nanquim como um ótimo pigmento, né? Para esse nosso estudo. Como a ideia é que a gente estudar, então, quanto mais você conseguir economizar, quanto mais a gente conseguir economizar dentro disso, melhor. Ok? Temos aqui o transfer, ok? Se chama... não vou mostrar essa marca, mas enfim. Temos aqui o nosso transfer. O transfer, a função dele é trazer o desenho, o nosso queridíssimo desenho, para o nosso suporte, colar esse desenho no suporte e a gente tem então o nosso decalque, ok? Bom, vamos lá, vamos seguir aqui. Estou utilizando aqui algumas ferramentas que a gente vai testar para ver se vai ser legal, que seria alongador de pincel ou de lápis, enfim, vamos ver se vai ficar bacana. Peguei um pincel aqui que eu vou testar, haste de bambu, esse daqui já seria um sistema, que seria as agulhas, ok? Esse é um sistema comercial, onde já tem um sistema inteiro aqui de agulha e de recuo. O que é isso? Eu vou explicar pra vocês. Vamos lá. Eu peguei uma dessa e eu destrinchei ela pra eu mostrar pra vocês. Tudo isso que eu tô falando, eu vou trazer a visão pra cá, ok? Na minha perspectiva aqui, pra explicar tudo pra vocês e mostrar com detalhe o que seria tudo isso. Porém, basicamente, a nossa agulha, ela é de aço, ok? De aço inox. E dentro disso daqui tem um sistema que é uma membrana. Essa membrana, ela fica aqui bonitinha. E ela é também um silicone, uma borracha, enfim. Tudo isso daqui fica dentro desta cápsula. Essa cápsula, ela se conecta com a máquina. Essa daqui é uma máquina de tatuagem, ok? O formato dela é um formato chamado pen. E, bom, vou colocar aqui pra vocês verem. Eu coloco aqui, nesse buraquinho aqui, e dou uma giradinha pra travar.
basicamente é isso. A máquina está ligada, pronta para tatuar. Essa é a função dela, do nosso queridíssimo cartucho. Ele pode ser removível com a máquina ligando, enfim. É muito útil, muito versátil. Porém, a minha ideia de pegar exatamente um sistema comercial e trazer para um lado mais artesanal é pela questão da segmentação dela, né? Ao invés da gente pegar essas agulhas, por exemplo, aqui temos uma sequência linear de 9 agulhas, ok? Ela tem esse formato assim, reto, e tem as agulhas que são esse formato aqui. As agulhas que são assim é para sombrear, e as que são assim para fazer linha, ok? Ou preenchimento de pequenos espaços, enfim. A ideia é, a solda que temos nessas agulhas, elas são muito milimetricamente bem posicionadas. Então, já é algo que não temos problema de ter um traço a mais ou um traço a menos, de ter falha. Então, é um sistema comercial que a gente consegue trazer para um lado mais artesanal, certo? É essa a ideia, essa é a função. Porque se uma dessas agulhas ela está em outra posição e ela está soldada, ela vai ter essa marcação no nosso traço, no nosso preenchimento, enfim. Por isso que é essa ideia aqui que eu estou trazendo. O que a gente vai fazer com isso? Juntar a nossa haste de bambu, a nossa queridíssima agulha, colocar aqui e prender com a nossa fita crepe. Belezinha? Vamos seguir aqui para a próxima parte. Bambu. Eu peguei um bambu, fiz essa agulha aqui, certo? É uma agulha bem pontuda. Pro debore, isso daqui é a melhor possibilidade possível, ok? Porém, tem uma questão. O fio dela, eu percebi que tem uma problemática de perca. Ela perde muito fio. O que isso significa? Que ela não consegue perfurar por muito tempo um trabalho, né? Uma pele. Então ela tem que ser lixada, ela tem que ter esse processo de lixar. E isso daí, enfim, é muito mais trabalhoso. Como a gente está aqui tentando trazer um dinamismo mais fluido, não sei se isso daqui vai ser então tão útil, mas a gente vai fazer todos esses testes, ok? Vou partir aqui então para a parte do suporte. Suporte, EVA. Estou colocando aqui o EVA como... Acredito que todo tatuadora iniciante começam com EVA para testar mesmo. Enfim, faz parte mesmo da nossa construção como tatuador. Utilizar o EVA como pele artificial, caso a gente não tenha. Então, é muito fácil de acesso, fácil e barato, enfim. Porém, é muito difícil de se limpar. Por mais que a gente utilize muita vaselina, faça o decalque bonitinho, é muito difícil. Suja muito. Vamos seguir aqui. Temos a pele artificial. Essa pele artificial é uma pele que eu fiz com maisena e silicone, certo? São 4 colheres de maisena para uma bisnaga de silicone de 50 ml, 50 gramas. Faz bonitinho ela, rende 2 frente e verso, dá para fazer nelas perfeitamente. Temos aqui esse teste aqui, que é o próprio silicone, sem maisena, porém tem essa parte de transparência. Acredito que dê para ver, para perceber. O que isso influenciaria? Na parte de sombra, por exemplo, né? Se a gente for fazer uma sombra, pode ter essa transparência, a gente, enfim, não consiga entender a aplicação que a gente está tendo e tal, enfim. Então, por isso que é importante a maisena para ter um fundo, ok? Quando a gente não tem um fundo, a gente perde um pouco de referência. Nosso cérebro mesmo perde um pouco essa nossa referência. Seguindo aqui, temos esse outro silicone. Só que esse outro silicone ele é muito mais maleável. Aqui, vou mostrar aqui, ó. Ele é muito mais maleável. Porém, qual que é a questão dele? Ele é um caso à parte. Por quê? Na execução que eu fiz dele, eu percebi que ele necessitava de um material para ele conseguir ter uma aderência melhor e uma fixação melhor. Eu utilizei aqui então gaze, ok? Para fazer essa junção do próprio material. Ele se fixa em si mesmo, assim como o silicone, mas ele é um pouco mais frágil. Então, por isso a utilização da gaze. Qual que é a minha questão com ela? Já vou trazer para vocês. A gaze, ela entraria como uma problemática de entrar no vão da agulha. Como isso daqui é uma agulha muito fininha e qualquer coisa pode atrapalhar nosso processo de pigmentação, então temos que tomar essas precauções, ok? Tem essa questão da gaze e, enfim, outra parte também que pode ter uma problemática é o papel, né? Na parte da limpeza, que a gente fazia a limpeza, e nisso daí, por exemplo, ficar um resquício de papel, um pedacinho de papel fincado aqui entre uma agulha e outra. Bom, vamos fazer então aqui todos esses nossos testes e vou trazer para vocês vou trocar de câmera, vou partir para cá e a gente faz agora a nossa parte 2. Bom, agora vamos seguir aqui para nossa parte prática, ok? Onde a gente vai pegar o nosso transfer, o nosso desenho e vamos colocar na nossa pele, certo? O desenho sobre a oficina, a gente vai disponibilizar já alguns desenhos já prontos, ok? Já com o nosso decalque, tudo certinho. Caso a pessoa tenha dificuldade de desenhar, enfim, tudo isso. Porém, se a pessoa quer se aventurar um pouco mais e aprofundar um pouco mais, tem como a gente, então, criar o nosso desenho. A pessoa cria o desenho, tudo bonitinho, faz o decalque da mesma forma, da mesma maneira, certo? E, então, no caso, a pessoa vai fazer seu próprio trabalho.
certo? Bom, então, dito isso, vou colocar aqui só o material necessário pra gente fazer esse trabalho, limpar aqui um pouco essa área, ok? Tirar aqui os nossos cartuchos, a nossa agulha, enfim. Vamos então fazer essa limpa. Sigo aqui com a nossa haste, certo? Eu coloquei, já fixei aqui na nossa base a nossa agulha, ok? Aquele nosso sistema. Perfeito? Então, ó, ficou bonitinho aqui. Acredito que ela esteja, ó, tá bem rígida, então tá bem interessante pra conseguir trabalhar. Como que a gente então vai utilizar aqui esse sistema pra gente tatuar? A ideia é a gente pegar aqui na nossa base, certo? E com a minha mão esquerda, eu sou destro, com a minha mão esquerda eu posiciono, ok? Aqui, com a outra eu aplico a tinta, o pigmento, certo? Então, qual que é a função aqui que vai ter a vaselina? Tanto aqui, né, nesta área, quanto na própria área da nossa pele artificial. Vou colocar aqui então a nossa pele artificial. Ela ainda tá saindo um pouquinho de decalque, mas tá tranquilo, dá pra gente utilizar, certo? Eu vou dar certos closes pra vocês conseguirem ver em questão da perfuração e de tudo mais, tá certinho? Eu vou seguir aqui, vou começar a fazer os primeiros testes, o vídeo vai ficar rodando e tudo mais. Então, é isso. Bora lá. Tudo, né? Pegando tudo isso? Uhum. Voltou. Bom, gente, vamos lá. Sobre esse sistema aqui, fiz algum teste aqui já. Testei esse segmento de agulha, essa configuração de agulha, linear reta. Porém, vamos lá, eu fiz essas duas partes. Como essa é uma agulha de sombra, eu fui tentar assim fazer um traço com ela, o que daria certo, se daria certo, se não daria certo. E não dá certo. Porque realmente a função dela não é essa. Certo? Então, o que vamos fazer com isso? Apenas sombrear. É essa daqui que a gente vai usar para sombreamento. Aqui eu fiz com a máquina normal, para testar, para ver o que ia acontecer. Fiz esse daqui, deu muito bom, deu tudo certo. Utilizei o cartucho, ok? Vou então testar agora com o nosso bambu, ok? Vou dar uma lixada aqui nessa ponta, pra gente ter uma melhor perfuração, certo? E vamos então seguir aqui, ver se a gente consegue fazer essa parte aqui de baixo das gotas. Tá certinho? Vamos lá então. Aqui no caso, a gente vai fazer com outro sistema. O bambu, diferente desta haste, certo? Que aqui a gente tem esse sistema, esse mecanismo. Aqui no caso a gente vai ter outro mecanismo, que então seria este daqui, ó. Esse daqui, o nosso dedinho mindinho apoia, ok? E a gente então vem construindo o nosso traço desta maneira. Basicamente como se a gente estivesse cavocando um pouco, sabe? O nosso traço ele é construído desta forma. Ele não vai ficar igual com a máquina, por causa que a rotação da máquina é completamente diferente do que a gente está fazendo aqui. Ah, Fábio, o que diferenciaria isso daqui de uma tatuagem de fato de debore?
simples, é a questão do traço, ok? A gente vai fazer, por exemplo, essa construção de traço. Quando a gente for limpar, vocês vão ver que vão ficar muito pontinho, ok? Isso daqui já está depositado na tua pele o pigmento. Normalmente, com o tempo, esse pigmento ele se expande. Então esse traço ele também vai se expandir, certo? E aqui é realmente um pontinho na frente do outro. Bem tranquilo. Eu vou testar agora aqui um outro sistema. Vou terminar de fazer na real essa gotinha. Bom, gente, eu tô seguindo aqui, mudei de material, ok? Tô aqui com o sistema do cartucho inteiro, não coloquei haste, tô dessa maneira, segurando desta forma, fazendo a aplicação. E nitidamente tem uma diferença muito grande. Eu fiz esse daqui e esses traços, esses 3 traços. Tem uma diferença muito grande para os outros que a gente fez. Esse outro, esse daqui e esse traço aqui, a gente fez com o palito, ok? Qual que é a questão do palito? O nosso palito é apenas uma unidade, certo? Essa uma unidade, ela é responsável, então, por segurar o pigmento. O que acontece? Quando a gente coloca na agulha a tinta, ela fica assim, ó. Quando tem apenas uma agulha, fica uma bolha. A bolinha ali da tinta, pinguinho da tinta. Enfim, não sei se vai dar pra ver, porém, a questão é, quando a gente pega essa tinta e aplica, a área onde a gente perfura, aqui, vou fazer aqui uma parte, a área onde a gente vai perfurar, vai fazer um buraquinho, certo, da pele. A hora que eu retiro, é onde o pigmento entra no buraco da pele. E esse próprio pigmento é o que sela, e quando a gente limpa, o que fica foi o furo que a gente fez e a quantidade de pigmento que tem ali dentro. Ok, dito isso, o que eu quero dizer? Quando você tem mais do que uma agulha, quando você tem, por exemplo, 3 agulhas, a junção de 3 agulhas num sistema desse daqui, ela fica nesse formato. Quando você mergulha esse formato na tinta, essa agulha com esse formato na tinta, a tinta, ela se aloja entre elas, ok? Então ela fica muito melhor distribuída, em vez de apenas em um lugar, como seria se fosse usar uma agulha. Então, por conta disso, carrega muito mais pigmento para dentro da perfuração e também, óbvio, são 3 perfurações a mais que tem na execução. Então, quando você faz isso, você mergulha na tinta e você traz para cá, o pigmento tem muito maior pigmento para ficar aqui, certo? Tô fazendo aqui mais rápido só para vocês entenderem legal. Mas, ó, é gritante a diferença que tem e a facilidade que tem também, sabe? Enfim, o aceite tanto da pele quanto da própria dinâmica mesmo da execução do trabalho é muito melhor com esse sistema. Então, o que vamos fazer? Vamos tentar pegar esse sistema e readaptar para essa forma, ok? Então, eu vou tentar pegar 3 bambus desse e fazer um só, fazer uma agulha e ver como que a gente vai, então, passar para cá. Perfeito? Bom, este, então, foi os testes, foi o primeiro teste desta etapa, ok? Da nossa oficina, onde eu já testei 3 tipos de agulha aqui diferentes. Vamos fazer uma sombra pra gente ver o que acontece? Só pra ter aqui uma experiência. Eu vou fazer aqui essa gotinha.
É o mesmo sistema, certo? Eu só tô pegando de outra maneira, com outra pegada, mas é o mesmo sistema. Olha lá. De fato, essa é uma agulha para sombreamento. Então, cara, não adianta você tentar trazer isso daqui para tentar fazer traço. Não vai dar certo, você vai quebrar muito a cabeça, ok? E não vai ter um resultado aí que vai te agradar. Eu não sei se realmente essa foi a intenção. Bom, dito isso, vou mostrar para vocês aqui o resultado, mais de perto. Como que ela fica então? Ela fica bem tracejadinha, ó. Com o bambu, ela ficou bem tracejada e dá pra identificar exatamente onde é o ponto, né? Com o sistema do cartucho, com esse sistemazinho aqui, ó, repara que ela já fica bem, né? Bem uniforme. Bom, é isso. Vamos pro próximo teste.